18h11, comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM. Boa noite, vereador Laércio. Boa noite, Pedro. Boa noite a Carla. Boa noite a todos os seus colegas. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui contigo. Obrigado pela presença. Bom, acho que o assunto mais em evidência hoje, a Prefeitura soltou uma nota oficial dizendo que no momento me chamou a atenção, somente irá alterar a contribuição patronal, né? Que ou a Prefeitura vai pagar mais 3%. Na verdade, Pedro, essa contribuição até meados do ano passado, próximo de dezembro, já era 20,75. Quando foi feito em 2019, 2018, 2019, feita a migração dos trabalhadores seletistas, quase 14 mil trabalhadores, naquele projeto de lei já foi definido que o município contribuía para esse sistema com 20,75. O prefeito, ainda próximo do final do ano passado, encaminhou o projeto de lei adaptando a emenda constitucional 103 com relação à alíquota dos trabalhadores. Veja só, quando o governo federal criou, quando o governo, o Congresso, o Senado instituiu a emenda constitucional 103, ela procurou ser justa no que diz respeito à contribuição previdenciária. Então, criou a tabela progressiva. Quem paga mais, quem ganha menos, paga um pouco menos, tal qual é o imposto de renda. Então, hoje, no regime geral, que é o INSS, nós temos de 7,5% a 14%. O que é que o prefeito Guti fez? Ele simplesmente nivelou por cima, todos os trabalhadores do município pagam 14%. Todos que estão vinculados ao IPREF, né? E aqueles, em contrapartida, ele reduziu a cota patronal de 20,75 para 17,75. Então, na verdade, ele argumentou na justificativa lá do projeto de lei que estava o sistema deficitário, aqueles argumentos que não ficou claro por conta de que ele fez um jogo de número. Ele aumentou a cota do trabalhador e, em contrapartida, reduziu a cota patronal. Agora, ele vem reconhecer aquela situação que nós ventilávamos, eu digo eu, como alguns outros vereadores, de que, na verdade, ele estava fazendo algo que não era bem pensado. E acabou agora encaminhando, ou parece-me que vai encaminhar, né? Não chegou na Câmara ainda, eu recebi algumas cópias de minuta, não foi protocolado oficialmente na Câmara, Pedro, e aí me parece que ele vai realmente voltar aos 20,75, que nunca deveria ter saído, né? Mas ele não economizou nesses 2 anos? Economizou, né? Você fala por conta da... Do caixa da prefeitura? Não, esse 20,75 para 17,75, Pedro, isso é questão de 6 meses, 8 meses. Não tem mais que isso. Foi há 2 anos? Não, isso... 2019 foi aprovado a migração e naquela situação lá diversas questões foram votadas, inclusive o percentual da cota parte patronal, que é a parte que o município tem que colocar no IPREF. Aí, de forma recente, após a emenda constitucional 103, a emenda constitucional 103, ela foi promulgada no dia 12 ou 13 de novembro de 2019. Aí, no curso do 2020, aproximadamente no meio de 2020, próximo do final do ano passado, o prefeito encaminhou uma propositura adequando aquela lei, aumentando as contribuições de todos os servidores para 14% e também reduzindo a cota patronal. Mas ele ganhou 1 ano aí. Ele ganhou próximo de 1 ano, próximo de 1 ano. Mas isso não é trabalhar de forma séria com o sistema de previdência, Pedro. O sistema de previdência, a gente precisa lidar pelo menos num ciclo de 10 anos. Veja que no regime geral, o INSS, a reforma anterior a essa, que é de 2019, foi em 1998, 99. E a última foi agora, em 2019. Então, um ciclo de período muito grande. Agora, quando se trata do município de Guarulhos, quase a cada semestre está se tratando de problema dessa natureza. Ou seja, está faltando segurança nos números, segurança jurídica nas questões que envolvem o IPREF. Eu acho que não é desta forma que a gente lida com o tema. Eu acho que precisa ter mais seriedade, serenidade nos encaminhamentos. Eu acho que simplesmente encaminhar as proposituras da forma que eu vi, as minutas circulando por aí, inclusive a taxa de administração, onde o prefeito pretenderia, ou não sei se vai encaminhar nessa proposta, de 1% para 1,8%, a que título isso justifica? Quase dobrando a taxa de administração do IPREF. Por quê? Por que isso? Qual o motivo? Então, eu acho que esses esclarecimentos não existem. Então, eu acho que
Se o prefeito encaminhar essa propositura com mais critério, a gente espera que venha realmente justificar tudo isso. Agora, o seu colega vereador Edmilson Souza está calculando que tudo está planejado para culminar em dezembro. Ah, eu não tenho dúvida. Né? Eu não tenho dúvida. É o fim de feira, no fim de ano. Eu não tenho dúvida. Né? Eu não tenho dúvida porque, Pedro, é o seguinte, a emenda constitucional 103, eu milito há muitos anos na área previdenciária, ela fez algumas mudanças e algumas que são bastante cruéis. A pensão por morte é uma delas. A pensão por morte, se eu, você, Deus nos livre, venhamos falecer, a nossa esposa, nossos filhos só vai ter a pensão equivalente a 50% mais 10% por cada dependente. Tanto que já existe uma discussão a nível país aí que isso precisa ser mudado, principalmente a pensão por morte. Nessa minuta da propositura do Guti, ele procurava implementar esta situação. Eu acho que é cruel. Você pega aí um trabalhador do município aí que ganha aí, vamos dar um exemplo aí, 2 mil, 3 mil reais, tem trabalhador nessa faixa, você faça a conta, 50% com mais 10% por um dependente, no caso a esposa, quanto que será? Vai dar quase um salário mínimo, então eu acho que isso não é justo, não é do ponto de vista social correto. Eu acho que o Congresso Nacional errou quando tratou da pensão por morte e eu penso que o prefeito Guti, se ele recuou dessa ideia, ele fez de forma acertada e espero que quando vier encaminhar a proposta dessa natureza, não copie o que está na emenda constitucional 103 relativamente à pensão, porque isso vai prejudicar muito as famílias em sua boa parte já idosa. Né? Agora, o funcionalismo público, vereador Santos, está meio ressabiado. Recebeu essa nota oficial da Prefeitura com desconfiança, dizendo assim, o Guti vai esperar as eleições de 2022. Eu também não duvido disso, não. Não, tudo se espera, né? Tudo se espera. Depois da eleição ele pode vir e mudar muita coisa. Em dezembro deste ano ou dezembro do ano que vem. Exatamente. Até porque no momento o Guti já está enfrentando um desgaste violento com a taxa do lixo. Sim. O senhor votou contra, né? Eu votei contra. Tá certo. O senhor está dizendo que a taxa não seria obrigatória em Guarulhos, não é isso? Não, Pedro, eu defendo a seguinte situação. Eu andei pesquisando, lendo, e o que acontece? Nossa cidade tem recurso próprio destinado para a coleta de lixo, para tratar do aterro sanitário. Existe até algumas cidades na região do Alto Tietê, me parece que traz o seu lixo para a região de Guarulhos. Então, Guarulhos tem verba própria. Agora, nós temos outras cidades brasileiras, eu já viajei Brasil afora por aí, a gente encontra muitos chamados lixão, que não tem a característica de um aterro sanitário igual da região metropolitana de São Paulo, e estas regiões, sim, precisam ter a mesma responsabilidade que Guarulhos, que São Paulo, as cidades do litoral e assim por diante. Então, quando o prefeito vem e justifica a sua propositura com base na imposição da lei federal, na verdade é uma imposição de forma relativa. Por que relativa? Porque está expressado lá no texto que o município pode justificar que tem recurso próprio para isso. E o município de Guarulhos já tem dotação própria. Então, dizer que se eu não fizer essa lei, eu estou renunciando de receita e pode ser responsabilizado, da mesma forma eu devolvo para o prefeito a seguinte pergunta: e a tabela genérica de IPTU, Pedro, que a última atualização que foi feita, salvo em juízo, foi no ano 2012. E diz que a melhor técnica da tabela genérica não há que ser atualizada a cada uma década ou mais de uma década. Será que o valor dos imóveis que valiam em 2012 vale o mesmo de hoje? Isso também é renúncia de receita. Então, se a gente for adentrar nesta discussão, é um tema infindável que estas argumentações do governo, que por si só precisaria cumprir a legislação federal, eu acho que não se sustenta. Então, e mesmo que se sustentasse, não precisaríamos a gente adotar para as famílias guarulhenses quase aí R$400, R$350, e enquanto que indústrias e empresas vão pagar aí 2 mil ou mais. E com a seguinte ressalva: normalmente as empresas que produzem muito lixo, elas já custeiam a coleta de lixo, então vai ter uma dupla penalidade, e nada disso foi analisado nessa propositura encaminhada à Câmara Municipal. O senhor é advogado, as pessoas estão questionando essa cobrança casada na conta da Sabesp, até por uma situação, vamos supor que haja um vazamento de água na minha residência. Vai pagar. Eu vou pagar um valor maior pela taxa de lixo? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. A gente sabe, eu sei que algumas cidades também têm adotado o mesmo
Sim. o mesmo método, mas eu acho que isso daí vai acabar desembocando no Supremo Tribunal Federal para analisar essa questão, porque eu também não vejo lógica. Eu vou medir o seu consumo de lixo, o meu, com relação ao consumo de água, não vejo sintonia. Daqui a pouco eu percebo aí que a prefeitura vai lançar o IPTU na conta de água, não é? Isso. E a gente já paga. Se você pensar em água estragada, esgoto, você já paga a taxa de esgoto. Então me parece que até soa estranho, parece uma bitributação, entendeu? Tá, e essa cobrança, né? Se a pessoa não quiser pagar, corre o risco de ter a água cortada. E a água é um bem essencial. Sem dúvida. E tem um outro detalhe, Pedro, muito interessante. Você é guarulhense, você sabe. Nós somos de uma época que os prédios não tinham individualização de água. Sim. Né? A partir de uns 20 anos para cá, tem uma lei municipal que instituiu a individualização de água. E esses prédios antigos, como fica? Eu pensei nisso. No texto da lei não está claro esta situação. Vai ser, eu vou imaginando, vai dar, o que é um único hidrômetro, repartido, se tiver 20 apartamentos, é dividido por 20. Só que também vai ser a fração. Justo. Não vai ser justo. Não. Não vai ser equilibrado. Porque o efeito cascata vai penalizar. Exatamente. E não há nada de previsão nesse sentido. Não. Ou seja, precisava discutir mais essa propositura, precisava aprofundar. E aquilo que a gente fala, Guarulhos tem recursos para tratar o lixo. Guarulhos gasta aí, no mínimo, 120 milhões de reais por mês. Sem falar na varrição e outros tipos de gastos que a cidade tem. Então, é diferente de muitas cidades brasileiras que não tem dotação, não tem recurso para isso. Olha, eu fiz enquete sobre taxa do lixo, deu 91% contra. Alguns gutistas lá votaram a favor, para justificar o cargo. É legítimo. Olha, não vejo ninguém da população apoiando isso. O desgaste é violento, enorme. Sim. Violento. Muito bem. O que o senhor tem a dizer, vereador Santos, sobre a Proguaru? Proguaru a gente só tem a lamentar, né, Pedro? Porque desde quando o prefeito encaminhou essa proposta, ele agiu com deslealdade quando ele falou que não iria fechar a Proguaru no período eleitoral e acabou alguns dias depois do segundo turno, encaminhando essa propositura. Houve uma discussão muito rápida na Câmara, não foi aprofundado o tema. Infelizmente, a gente só tem a lamentar e vamos continuar lamentando e fiscalizando, porque eu penso que não era o caminho, não é o melhor caminho para a companhia. Ela deveria ser enxugada aí, no mínimo, aí, talvez 50% dos trabalhadores, ficar próximo de uns 3 mil e dar qualidade à companhia. E, Pedro, não é a terceirização que vai ser a solução. E eu falo isso para você, eu vivencio essa questão na advocacia também, com relação à responsabilidade das empresas terceirizadas no fazer e no cumprir das obrigações com seus colaboradores. E nós temos exemplo aqui na cidade, quando o prefeito resolveu terceirizar alguns equipamentos da saúde, o próprio HMU lá, a Gerir, que passou por lá. Hoje o judiciário invariavelmente tem condenado o município de forma subsidiária a pagar as obrigações daqueles trabalhadores que não receberam. E detalhe, a Gerir sequer está se defendendo na ação judicial, ou seja, o município acaba pagando duas vezes. Então, a terceirização pode ser boa, Pedro, se você tiver controle da fiscalização conforme determina a legislação, controle do contrato, controle de todas as circunstâncias. Agora, se você não tiver o pleno controle, a cidade correrá o risco de pagar mal, pagar duas vezes e já vai pagar mais caro, né? Que pela Proguaru é um preço e por essas pretensas empresas terceirizadas, seguramente vai ser mais caro. A Gerir não está respondendo? Não, já faz um bom tempo que ela não responde. Está correndo a revelia e o município que se vire. Então a empresa explodiu, né? Exato. O louco, sobrou a bucha. Sobrou É a mesma situação agora da UPA Taboão, né? UPA Taboão segue esse caminho. A questão, o Hospital Pimentas, lá da antiga, da ex-SPDM, agora IDGT, segue o mesmo caminho. Por quê? Porque não existe uma fiscalização do contrato. Por exemplo, lá no Hospital Pimentas, nós temos no mínimo 300 funcionários com 3 férias vencidas. E qual é a IDGT pegou as carteiras de todos os funcionários e carimbou lá que ela subrogou nos direitos e obrigações dos empregados. Só que ela falou para todos os empregados que ela não vai pagar as férias do período anterior, que é de fevereiro do ano passado para trás. Então você tem funcionário aí com 3 férias. Quem vai pagar essa conta? Município. Município, porque os trabalhadores estão ingressando na justiça e o município vai ter que arcar com esta verba que poderia ter fiscalizado e ter pago lá atrás.
Aí eu pergunto, o município somos nós. É nós. Mas ninguém dentro da prefeitura responde por isso? Responde. O que acontece? Isso é apurado na Justiça do Trabalho, pode chegar em um dado momento, ser encaminhado para o Ministério Público Estadual tomar as providências contra o gestor do contrato. O secretário. Exatamente. É um caminho longo, né, Pedro? É um caminho longo. Vereador, eu estava me lembrando daquele vídeo lá do prefeito Guti, que durante a eleição ele prometeu que não iria fechar para Guaru. Foi. Afirmou isso categoricamente, né? Foi. Isso não é uma espécie de crime eleitoral, porque o Código Eleitoral fala que se você faz uma promessa visando votos, pode se configurar crime eleitoral. É o crime eleitoral, só que você tem um prazo para questionar, né, Pedro? Você tem um prazo decadencial, acho que é 60 dias para questionar. É uma pena. Alguns questionaram, inclusive eu participei desta ação judicial. Ocorre que por uma falha de identificação na propositura, não foi incluído o vice-prefeito e o juiz entendeu que a ação não poderia prosseguir. Mas foi questionado esta situação, contudo, como o prazo é curto, me parece que venci ele por volta do dia 6 de janeiro, alguma coisa dessa espécie, mais ou menos aí uns 10 autores participaram da ação, mas como houve uma falha na definição do polo passivo, na pessoa do prefeito, teria que estar também na pessoa do vice. Como os patronos que cuidaram da ação entenderam por bem da desnecessidade de colocar o vice-prefeito, aí precluiu a discussão, passou o prazo e a situação já... É o que a gente fala, Inês é morta. Inês é morta. É uma pena que haja um prazo tão curto, até porque eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Na próxima eleição vem um candidato, eu prometo que vou deixar a Previdência Municipal aberta, e vai depois ele fecha. Aí não dá, né? É estelionato eleitoral. Exatamente. Eu fico horrorizado aqui no Brasil com isso, como as promessas parece que não valem nada. É o tal do perjúrio, né, Pedro? Se fosse nos Estados Unidos, o cara sai preso, né? Você afirmar uma coisa e fazer totalmente o contrário, sinceramente, você me enganou. Desculpe, mas a palavra é essa. Exatamente. Eu confiei em você, poxa. Tá certo. Obrigado, vereador Laércio Santos. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, vereador. 18 horas e 29 minutos, um rápido intervalo.